Fala meus amigos, começando mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai mostrar um pouquinho do Série S, pois é, o Renegade Série S. É uma versão antes da Trailhawk, que é a versão, vamos dizer assim, mais adventure 4x4 possível. O Série S já vai ter todos os complementos aí tecnológicos aliado a um 4x4 reduzida. Enfim, alguns detalhes interessantes para você que tem um sítio, quer também usar o 4x4 de uma forma mais... uma vida mais adventure, sem ter tanta dor de cabeça e sem usar realmente o carro numa trilha. Essa pode ser uma opção interessante para você, bem completinha, que eu vou te mostrar em detalhes. Bom galera, a primeira coisa que você não deve confundir é que o Série S não tem nada a ver com a versão Sport, que é a versão de entrada da Renegade, tá? Essa versão Série S ela é bem completa no pacote de tecnologia e vai estar junto com o 4x4. Para começar, você já percebe aqui, ó, alguns elementos como temos aqui, ó, o sensor de estacionamento dianteiro e farol de milha, que já inclui, que na 23, por exemplo, da Longitude acabou perdendo. A gente tem aqui, ó, 7 continentes da Jeep. Eu acho que essa configuração branco com detalhe em chumbo realmente fica muito bonito. Logo de cara você já percebe aqui que ela tem o teto solar panorâmico, eu já vou mostrar para vocês. O perfil de roda é um perfil de roda grande, né? Por mais que seja a versão 4x4, ele é mais para ser um uso urbano, e aí numa situação que você estiver necessitando do 4x4, ele vai te atender. Já diferentemente da Longitude que a gente tem aqui do lado, que não vai te atender nesse quesito, né? A gente vai ter apenas um 4x2, e aí os vídeos polêmicos de Renegade não conseguindo subir rampas e tudo mais, é nessa versão, porque ela vai ter a tração só dianteira. Aqui a gente já tem um controle de tração nas 4 rodas e tudo mais, então você vai ter um uso desse carro muito mais interessante. Bom, aqui a gente tem uma roda Aro 19, né, uma R19 com um pneu 235, 45 R19. Engraçado que a gente gravou hoje também o review da CLA 45, a AMG lá, e ela também tinha uma roda Aro 19, como essa. A diferença é que como o tamanho de suspensão é maior, parece que aqui é menor, né? Mas os easter eggs da Jeep nunca deixam de estar presentes aqui, ó. A gente tem freios e pinça Mopar, e a gente tem embleminha aqui, ó, da Jeep, que tá sempre os easter eggs presentes. A gente tem aqui, ó, auxiliar aí de seta também aqui no retrovisor. Esse carro tem sensor de ponto cego, então a gente vai conseguir ver aqui pelo lado de dentro também o pontinho ali de ponto cego. A gente tem aquela chave presencial, pôs a mão, ela abre, deu clique, ela fecha. Lateral Renegade em chumbo com toda essa barra aqui também seguindo por todo o carro, que ajuda, por exemplo, na parte que você vai estacionar e coisa e tal. Se você der uma encostadinha na parte plástica, é muito mais fácil você trocar do que a parte de lata. Então nessa questão é muito interessante você ter essas partes plásticas de reposição. O perfil do pneu é o mesmo atrás. Atrás, como vocês já tinham visto no review aí da Longitude, é o mesmo carro, o mesmo porta-malas, motor T270, a diferença é que aqui a gente vai ter o 4x4 que vai estar presente. Na Longitude a gente tem essa assinatura aqui, ó. A gente tem essa assinatura, né? E aqui na versão Série S a gente vai ter o T270, que é o código do motor, 4x4, tá? E o S aqui do lado direito. Bom, então como vocês estão vendo, aí a gente tem um porta-malas de 320 litros, só que na Renegade, para a gente poder tirar esse tampão e ela ser quadradinha, dá uma olhada aqui nessas malas, como o pessoal da Divena aqui colocou essas malas aqui para exemplificar um pouco do espaço. São 2 malas grandes aqui e 3 pequenas, acho que é média, essa aqui não é grande, é média, e as 3 pequenas aqui. Então por ele ter essa altura, ele tem um aproveitamento muito interessante. São 320 litros, mas que sem esse tampão, eles chegam a bater aí na casa dos 450, então depende do seu aproveitamento. Aí dá para pôr até umas mochilas por cima, lógico que não é recomendado, porque vai contra as normas e legislações de você tampar sua visão ali do motorista. Bom, a gente tem esse tampão que ele é removível. A gente tem aqui dentro essa tampa, que ela tem que puxar dessa forma para sair. É uma coisa que eu já criticava na versão Longitude, porque assim, ó, você imagina, você quer tirar, aí às vezes você tem coisas aqui, pô, por que ela não poderia subir assim, né? Não, você tem que puxar para cá, para aí se você quiser fazer, você jogar por cima e aí ela fazer isso. Então assim, e fica aberta, tudo bem, mas mesmo assim é meio chato quando você tem bagagens aqui. A gente tem um pneu temporário, tá? Bastante espaço, merecia também ter aqui um pneu, não precisava ser na mesma medida, mas não precisava ser o temporário, tem espaço para colocar um normal aqui, poderia vir de fábrica, então todos os equipamentos e tudo mais ficam aí. Uma coisa interessante também é os ganchos de reboque. Então, por exemplo, o carro acompanha uma chavinha original preta
esse bocal para transferência de combustível, você precisa dele para abrir. Se você jogar com um galão, ele não vai funcionar. Aqui a gente tem macaco e chave, e a gente tem por fim o pino do gancho, que é o gancho de reboque. E galera, por experiência própria que a gente usou na trilha lá, seguinte, você só pode utilizar isso daqui realmente com a força de tração assim. Se você colocar uma anilha, qualquer coisa e tentar puxar assim, ele não aguenta, tá? Você tem que puxar reto. E isso aqui numa situação, normalmente você não anda com isso aqui. Então vamos pensar assim, numa situação de você cruzar um atoleiro, alguma situação que você precise realmente botar o pé na lama e tudo mais. Nas versões Trailhawk, antigamente elas vinham com esses ganchos já ali na frente. Agora a gente tem que lidar com esses ganchos que a gente acaba podendo colocar e remover. Na versão Trailhawk também ficou assim, de acordo com aquela legislação nos testes de impacto, porque esse gancho ele feria muito o outro carro, né? Então eles tiveram que tirar isso daqui por causa das leis de proteção e segurança para ter uma nota melhor em segurança. E pro off-road ficou realmente chato. Você tem que vir com essa peça, tem que utilizar uma chavinha de fenda dessa. Aí você tem apenas do lado esquerdo essa tampinha aqui que você coloca aqui, ó. E teria que ser até uma fenda, porque aqui vem a Phillips. Tirou isso daqui, você tem lá no fundo uma rosca que você consegue colocar esse gancho de reboque. E acaba, como eu falei, tendo só o lado esquerdo. Então antigamente aquelas anilhas que você conseguia rebocar eram mais fáceis no quesito 4x4. Bom, vamos colocar esse tampão aqui de volta. Temos aqui, ó, redinha lateral, suporte de sacolinhas, são 4 aqui na lateral, e o sub fica embutido aqui, tá? A gente tem fechamento manual, mais um easter egg da Jeep aqui atrás, tá? E vamos fechar manualmente, ó. Câmera de ré fica localizado aqui, e temos a luz de placa aqui atrás, carro 0 km, aí 2023. Assinatura também em LED para as lanternas, que já foram modificadas em 2022, e o suporte aqui de bagageiro, ele tem uma peculiaridade, eu não acho tão resistente, como vocês podem ver, tá vendo o barulhinho que dá? Então assim, até uns 40, 45 kg de bagagem você coloca, de resto ele não é tão bruto, eu acho inclusive o da Compass um pouco mais bruto que esse aqui. E tem que tomar um cuidado, porque como o teto panorâmico ele fica aqui, ó, você repara que numa linha ele fica abaixo da barra, mas ele fica muito próximo, às vezes qualquer coisa pode bater aqui, então tem que tomar muito cuidado, porque o teto ele sobe bastante aí em relação ao bagageiro aqui, tá? Regulado para mim aqui na frente, vocês veem que não tá nada exacerbado, até bato um pouco aqui, ó, quando eu vou virar. O ideal era um pouquinho mais para baixo, mas para vocês verem como é que fica ali atrás o espaço interno da Renegade. Regulado dessa forma, que lá tá um pouco apertado, eu tenho 3 dedos mais ou menos aqui à frente. Se eu regular de um jeito confortável para mim, encosta aqui. Então assim, a gente acaba tendo essa limitação um pouco de espaço. E no banco do meio, a gente tem o túnel central um pouco alto, e como eu sempre falo, esse suporte ele vem um pouco mais para trás. Então para você passar o pé aqui é meio complicado, né? Então você vai aqui no meio, também invade um pouquinho a lateral do carro. Então assim, o assento do meio da Renegade não é dos mais confortáveis, tá? Melhor utilizar mesmo os 2 bancos laterais. Vou mostrar para vocês um pouquinho aqui do que a gente tem, ó. Isofix em todos os assentos, cinto de 3 pontos, então a gente consegue prendendo cadeirinha aqui também, tá? Além do centro de 3 pontos no quesito segurança, a gente vai ter airbag de cortina, que vocês veem por essas bolinhas aqui, tá? Tanto lá quanto aqui a gente vai ter. A gente tem aqui, ó, o suporte aqui, ó, de alça para você segurar, ela é retrátil, e tem aqui o estilinho para você colocar, pendurar algum cabide, alguma coisa do tipo, tá? Aqui ao centro a gente tem apenas uma porta USB, é uma USB-A, né, para você conectar, e aqui a gente tem o suporte de revistas, nada mais do que isso. Aqui não é nenhum porta-treco, é apenas a parte que abre aqui, né, do apoio dianteiro. E por fim, o que a gente pode falar do conforto desses bancos? Eles são bem acabados, a gente tem até um toque macio, mais áspero na lateral, onde normalmente desgasta mais por causa da entrada, e as costuras em branco. A gente tem o teto panorâmico bipartido, como vocês podem ver, então você vai ter aqui tranquilamente a sua visão das estrelas para quem vai atrás, e ali na frente também, com essa coluna central aqui no meio. Eu acho que ficou bem bonito, ficou legal, com um bom acabamento. Vamos conhecer um pouquinho lá da frente do painel e as peculiaridades da Renegade 2023, versão série S 4x4. Bora lá! Bom, e falando um pouquinho aqui do acabamento interno traseiro, plástico duro em cima, apenas esse toque aqui mais macio de baixo, né? Aqui a gente vai ter, aqui na frente a gente vai ter
não temos soft touch aqui em cima ali na frente também. Então, somente essa parte aqui, ó, e plástico duro aqui, plástico duro aqui. Apenas esse courinho, essa lapa revestindo aqui. Bom, vamos conhecer lá na frente agora. Fala galera, estamos aqui na frente da Renegade Série S 2023 4x4, né? Logo de cara a gente já percebe aqui, ó, que tem a diferença do 4x4 aqui nesse menu de baixo. Em cima ele acaba sendo igual longitude, mas para quem não viu, eu vou fazer obviamente o review completo aqui para vocês. Bom, aqui a gente vai estar comandando tudo da tela ali da frente, então para cima e para baixo a gente tem os menus, tá? E aqui toda a parte de piloto automático. Temos uma tela, né, um painel de TFT ao centro, com esse detalhe bonito na lateral aqui, é igualzinho, né, da Stellantis faz na Toro, também faz na Renegade, esse mesmo padrão. Então vamos começar pelo início, então ele começa com a velocidade ao centro, e a gente vai clicar aqui para a direita para navegar entre os menus de baixo. Então à direita a gente vê só o velocímetro, e aqui uma opção com contagiros, então contagiros digital, se acelera ele sobe aqui, tá? Como é um carro de turbina, né, 1.3 com turbina, então você ouve, né, a subida da turbina, faz um, né, não tem pente na turbina, mas você consegue ouvir o barulho da turbina. Um clique para baixo você acessa o submenu, que é o menu percurso. Então aqui você vai mudando entre percurso A, percurso B e o histórico de percursos, né? Então é o Trip A e Trip B. Embaixo a gente tem o menu veículo, aqui a gente tem a performance, temos assistência e direção, pressão dos pneus, revisão em quantos quilômetros. E nesse menu performance a gente tem potência, turbo e força G. Então o quanto que está enchendo do turbo, né? Ele mostra ali para você a parte de performance. Um clique para baixo, a gente vai estar, ó, segurança e assistência, então os airbags, né, estão ok. E menu configuração, restaura a configuração original. Menu principal aqui, ó, você consegue configurar aqui, ó, o que você quer, a temperatura externa, a data. Então você consegue configurar o que vai aparecer para você ali na tela, né? Esse menu configuração você vai passando, e se você quiser, ó, aperte OK para voltar. Apertou OK, ele volta, tá? E iluminação, então aqui o menu iluminação você consegue ligar as luzes, por exemplo, quando vai sair, coisas de configuração de conveniência, né? O OK sempre volta aqui. A gente tem a opção de sons também, configuração de sons, então os alertas na altura que vai ser, deu OK, ele volta. E vamos para baixo para acessar o próximo menu. Nesse próximo menu a gente já volta, né, ao menu de velocidade. Então aqui praticamente você tem percurso, menu de assistência do carro, de segurança e de configurações. E só. A gente não tem aqueles menus, por exemplo, do Trailhawk, né, que são menus com inclinômetro e tudo mais. Então o 4x4 daqui ele é mais para um uso, vamos dizer assim, urbano, que de vez em quando você precisa ali de um 4x4, você vai passar a utilizar. À esquerda você tem aqui a parte de temperatura do motor, à direita o combustível, pelo visto tá quase seco ali, né? E aqui a gente tem a parte de iluminação, que nesse carro é muito interessante a parte de iluminação, né? Aqui a gente tem primeiro estágio só o Angel Eyes, o segundo estágio é um farol baixo, full LED, né? Que ilumina muito bem, então você percebe ali, ó, farol baixo, e o farol alto clicando também complementa bem. E esses faróis, eu digo que desses carros aqui são um dos melhores itens, porque ele com certeza consegue fazer toda a sua viagem sem necessidade de farol auxiliar. E ele ainda tem o milha, né, que se você aperta esse botão aqui, ó, clicando aqui, quando você clica ele preenche ali embaixo, ó, você consegue até perceber o preenchimento disso. Os faróis Full LED aqui da Jeep são muito interessantes, eles iluminam muito bem. E aqui você regula ainda a altura do farol, ou seja, joga mais para baixo ou mais para cima. Você consegue perceber, ó, vou jogar para baixo, que está baixando lá fora o nível da altura, e vou subir, lógico que essa altura sempre priorizando a vista do motorista que vem atrás. Então nunca pega na vista dele, né? Ele tem esse padrão de regulagem. Além de fazer esse sobe e desce aqui, a gente consegue aumentar e diminuir a iluminação do cockpit aqui, ó. Aumenta e diminui nesse segundo botão aqui. Então esse aqui é para regular a altura e esse aqui é para regular o brilho aqui, né, do painel, como vocês estão vendo aqui, ó, um pouco mais reduzido. Beleza. Aqui a gente então atende e desliga o telefone, tá? Então a gente consegue fazer atender e desligar. A gente tem os pedal shifts aqui atrás para reduzir marcha e adiantar marcha. E aqui a gente tem o piloto automático, que se a gente dá um clique, ele aparece controle de velocidade ativado. E um clique para cima ele vai setando a velocidade. Você cancela e restabelece por aqui. Padrão da Jeep, da Commander, da Compass, mesma coisa, tá? Ar-condicionado aqui, vamos falar um pouquinho de acabamento. Nós temos soft touch aqui em cima, macio, mas quando você vem para cá nós não temos, né? É um ponto que poderia ter, ficou devendo, vamos dizer assim, né?
Você tem um soft touch no painel que não se estende para cá. Então aqui é o mesmo acabamento de trás, tá? Que não é napa e couro só nessa parte, e aqui não temos soft touch. Temos uma mídia de 9 polegadas, menu principal que tem os atalhos. O próximo menu é o menu de mídia, que você consegue tanto AM, FM, quanto as mídias externas, o seu celular conectado e tudo mais, você vai ouvir por aqui, tá? Então você tem as opções de mídia na segunda aqui, e por fim a gente tem a opção de conforto, então aquele mesmo padrão, né, que adota em todos os carros da Jeep. Aqui a gente consegue puxar do lado esquerdo, do lado direito, e aonde vai o ar, velocidade do vento aqui, 3 até 7, modo automático para chegar naquela temperatura, bem minimalista, sincronia dos dois lados. E no próximo menu a gente vem no Navy, né, que vai ser o mapa aí para a gente estar acessando. O Navy normalmente ele é bem fluido, tá? Essa versão aqui é uma versão, né, anterior ao do Compass, porque é um pouco mais fluido, tem um pouco mais de brilho. Eu vou até aumentar um pouquinho o brilho aqui para vocês verem como ele fica em tela cheia. Na câmera para mim fica melhor se eu deixar um pouquinho mais baixo aqui para não estourar, né? O próximo menu é o Apple CarPlay e Android Auto sem fio. E por fim, o veículo aqui você tem algumas outras opções. Então você tem aqui, ó, tela, segurança de direção, hora e data, algumas assistências de condução, telefone, navegação e por fim câmera, tá? Então você pode configurar a câmera também. Essas são as opções de configuração. No modo de controles a gente tem apenas a câmera de visão de trás e tela desligada. Então nessa versão, sim, eu consigo ver a câmera aqui sem engatar ré nesse menu, e posso dar o zoom também para ver bem de pertinho se vai pegar, por acaso alguma coisa vai bater, você consegue ver por aqui, ó, e tira o zoom dessa forma aqui para ver também. Bom, e aqui por fim a gente tem os apps, que são aqueles apps, os atalhos, na verdade, eles chamam de apps, mas são atalhos para acessar rapidamente o que você quer. Você pode personalizar e colocar os favoritos. Quero entrar rápido no menu conforto, então você deixa personalizado aqui. Estou sendo um pouco breve nessa parte aqui de tecnologia, porque é o mesmo do Longitude. Então se você quiser ter um pouco mais de ênfase nesses detalhes, eu fui um por um lá no Longitude, então dá um pulo e dá uma força pro canal assistindo lá o Longitude também, tá bom? Aqui a gente regula volume, pisca-alerta, mute, desliga os controles de sensor de estacionamento, o assistente de permanência em faixa você liga e desliga por aqui para ele não ficar puxando. Aquela coisa que eu sempre falo, né? Desligou o carro, você não gosta disso, deixa no off. Desligou o carro, quando liga de novo, o bichinho acende de novo. Então toda vez você tem que dar o off aqui nele, né? Para ele não ficar puxando o volante. Ar-condicionado, ele faz aqui a manutenção do mesmo ar, né? Ar contínuo, ou ar novo entrando. Desliga a tela, né? A climatização, aliás, desliga a climatização. Aqui você aumenta e diminui a força das ventoinhas. Temperatura passageiro, temperatura motorista, máximo de desembaçamento dianteiro, traseiro e modo automático de ar-condicionado. E aqui você troca o turn de mudar o dial do rádio, coisa e tal. E aqui vem uma particularidade interessante dessa versão, né? Que isso aqui é novidade, que é a versão 4x4 desse Compass, que ele tem um modo automático, então ele vai identificar o terreno e vai fazendo para você. Se você bota mais um estágio aqui, entra no modo Sport, que é, no caso, para ele ser um pouco mais agressivo, e aí ele muda até aqui, ó. Quando você põe no modo Sport ele fica vermelhinho, todo agressivo, né? No modo automático ele volta às cores normais, no modo Sport ele vai ficar agressivinho. No seletor, mais um, ele entra no modo Snow, que é para neve, e sempre quando a gente muda aqui, ele também muda aqui. Esses modos, eles habilitam o preset, né, para situações, por exemplo, aqui ele já ligou o 4WD Lock, tá vendo? No Snow. Quando eu ponho no Sand e Mud, ele também mantém. Então é como se fosse um preset. A pessoa não sabe configurar isso aqui, ela vai lá no modo, tô na areia, vou no Sand, tô na terra, Mud, tô na neve, Snow. Então ela vai e pré-configura já baseado no uso dela, é um preset. E por fim a gente tem a reduzida, que o carro ganha força, ele fica mais reduzido, ele vai usar a caixa de transferência do carro para essa segunda engrenagem entrar além do câmbio. Com isso você poupa bastante o uso do seu câmbio e você usa mais a caixa de transferência. Então para você engatar o 4WD Low, você tem que pisar no freio, colocar em neutro, né? Aí em neutro você aperta, ele vai engatou, ó, o 4WD Low. Quando ele engata o 4WD Low, ele desliga o sensor anti-colisão, tá? Não funciona, até porque em situações off-road você quer o carro livre. E aí se você coloca aqui, por exemplo, eu vou colocar no menu Sand Mud com reduzida, colocou, ele está funcionando. Quando você engata o drive aqui, ó, ele já entrou. Você vê a diferença que, né, num carro como a Ram, quando a gente faz isso com a reduzida, ela já faz, né, ela já vai pra frente assim.
Aqui é uma reduzida, um pouquinho mais forte que o normal, mas não vai ser um trator, né? Vai ser um carro convencional. O freio de estacionamento é aqui para você desligar, então você aperta para frente, ele tira o freio de estacionamento. Acho que aqui dá para terminar aqui. O freio de estacionamento é aqui, ó, estamos em reduzida. Você vê que ele fica bem mais reduzido. Para desligar a reduzida, você põe em neutro, aperta o 4WD low ali, ele vai desligar, né? Você puxa o freio de estacionamento aqui porque a gente, no caso, não vai andar, e aí por fim coloca em parking, tá? E o modo automático é o modo que você vai utilizar aí no seu dia a dia. Quando a gente entra aqui, ó, controle de descida, então por exemplo, você quer, tem uma descida muito íngreme numa situação off-road, eu vou apertar aqui e vou deixar com que o carro desça naturalmente sem você pisar no freio. Então ele vai utilizar esse botão, tá? E o 4WD Lock aqui vai ser você engatar a tração, né, 4x4 e desengatar, né? Então você assim está em 4x2 e se houver necessidade, por estar no modo alto, ele vai distribuir a força e vai acionar. Aqui você deixa constante o 4WD, tá? Falando um pouquinho agora de câmbio, é um câmbio de 6 velocidades, é o câmbio izinho, né? Um câmbio que não tem histórico de problemas, tá? A gente tem aqui ré, né? No primeiro estágio, já entrando a câmera de ré aqui, ó, e querendo sair, tá? A gente tem o neutro e a gente tem o drive. Se a gente joga pra cá, a gente tem os modos manuais, então menos e mais. E aí, conforme você vai trocando as marchas manualmente, ele te mostra também no painel ali abaixo, tá? Então, abaixo aqui da velocidade. Jogou para a direita de novo, voltamos para o drive. E para tirar do sensor de estacionamento, a gente joga para frente, tiramos do sensor de estacionamento. Colocamos em parking, vamos parar, ele automaticamente já puxa o freio de mão para você, então você não precisa puxar quando você põe em parking, tá? Aqui a gente desliga o start stop para ele parar de desligar nos faróis, tá? E por fim, aqui a gente aperta para desligar o controle de tração. Aqui, ó, que engraçado, ele não acende luz aqui, por mais que tenha o mostrador da luz, ele mostra no painel, ó, Traction Control ativado, Traction Control desativado. Porém, ele não acende aqui a luzinha, não tem na verdade luzinha, a luzinha só tem nesse aqui do Start Stop, tá? Então, essas são as peculiaridades aqui do Renegade. A gente tem 2 porta-copos ao centro, a gente vai ter aqui o apoio de braço, mas que só vai abrir, ó, só vai abrir se estiver para trás, tá? Se estiver para frente ele não abre, então você tem que voltar ele e puxar. Temos aqui, ó, 1941, mais um easter egg. O acabamento do banco aqui na frente é muito bom, tem mais um easter egg aqui, ó, da Jeep aqui no meio. A gente tem esse encosto que é bom, ele tem umas abas assim que mordem bem aí na trilha para você permanecer. Uma coisa bem interessante que os carros da Jeep tem aqui embaixo um porta-objetos, embaixo desse banco, para você guardar suas tralhas, você que gosta de porta-trecos. A gente tem aqui um porta-luvas com iluminação, tá? Não tem nenhum acabamento de revestimento dentro. Temos aqui uma alça para você segurar nas suas aventuras da vida. Mais um easter egg aqui da Jeep. Saída de ar-condicionado aqui. E o teto panorâmico, a gente vai ter que mexer nessas configurações aqui. Então aqui é da cortina, aqui é do teto. Depois para cima, ele abre com um clique só inteiro. Aliás, inteiro não, só a parte da frente, né? E a parte de trás é só panorâmico. Deu um clique aqui para baixo, ele vem fechando, tá? E se você quiser fechar lá atrás a cortina, você tem que dar um clique aqui, ó, e ele vem desde lá de trás fazendo a cobertura, né, da cortina. E a gente tem aqui, ó, o levantamento, vamos dizer, né, para entrar só um arzinho, é nesse botão aqui, ó. Você aperta para levantar, ou se você quiser fechar, ó, deixa eu tirar aqui um pedacinho da cortina para vocês verem, ó. Então é só aquele levantamentozinho um pouquinho, ó. Ele levanta ali atrás, na verdade, né? Ele levanta na parte de trás para cima. Se você quiser fechar, você só tem que realmente apertar aqui, ó, para fechar tudo, e aí ele fecha, tá? E ela é meio translúcida, então entra um pouco de luz, tá? Tem que ver num dia de sol se isso não esquenta muito, porque, pô, a cortina, imagina se quer um blackout, no caso não é, né? Então tem que ver numa situação de sol. Luz aqui, ó, para os ocupantes não é em LED, tá? Na frente, e luz de porta para ou acender direto ou quando abre a porta no meio ele acende, né? Então quando a porta está aberta. E por fim, não quero que acenda nada, a gente deixa em off, e quando a gente abre aqui, ó, ele não acende absolutamente nada, tá? Então essa é a opção que nós temos aí. Temos aqui um retrovisor fotocrômico, temos
sensor de chuva, temos aqui a parte também de acendimento automático dos faróis no modo alto, que ele dá farol alto. Se põe no farol alto e aí passa um carro, por exemplo, tandem automático ele apaga toda vez que ele vê um carro, tá? E por fim temos a parte aqui, ó, do microfone do carro, que você liga e desliga por aqui para ele funcionar, e a parte do fotocrômico também, para ele reduzir automaticamente o espelho redutor. Então você tem na verdade o microfone aqui e o on-off aqui do retrovisor. E mais um easter egg da Jeep aqui no canto esquerdo. A gente tem aqui, ó, iluminação no parasol, e também temos iluminação aqui para o segundo ocupante, exatamente igual, tá? E o acabamento da porta é o mesmo. Então bora ali pra frente pra gente conhecer um pouquinho do motor e falar um pouco das especificidades deste Renegade. Bom, galera, então vamos falar um pouquinho da parte de motor aqui. A gente tem um motor de 27,5 kgfm de torque, né? É o T270, o famoso T270, com motor 1.3 turbo, o mesmo utilizado na Compass, na Commander, na Toro e também aqui na Renegade, tá? A gente tem 90% das peças aqui Mopar. A gente vai ter um custo-benefício interessante nesse motor. Ele vai entregar 185 cavalos no álcool aí e vai dar uma relação peso-potência no Renegade muito legal. Que eu falei que, por exemplo, na Commander eu sinto que pesa um pouco, na Compass vai bem, aqui a gente sente que sobra motor, né? A gente tem essa relação aí de uma turbina trabalhando em 1.7 kg de pressão na turbina, então acaba entregando um pouco mais de potência do que se espera para um motor 1.3 turbo, né? Então a Jeep conseguiu solucionar boa parte daqueles problemas que estavam tendo de diminuição de óleo e tudo mais, fazendo também uma regulagem melhor dessa turbina. Então aqueles casos que estavam acontecendo no início do projeto desse motor, de redução de óleo, de ele estar queimando um pouco de óleo, isso foi solucionado aparentemente, e o motor está tendo um bom rendimento aí. A gente tem que ver no longo prazo como ele vai se comportar, mas em priori é uma relação custo-benefício de potência e ao mesmo tempo de consumo bem interessante. Falando um pouquinho então de consumo, a gente está falando no consumo urbano, 7,7 no álcool e 11 na gasolina, e rodoviário de 9,1 no álcool contra 12,8 na gasolina. A autonomia aí vai para 424 no álcool cidade e 605 cidade na gasolina, e o rodoviário 501 no álcool contra 704 na gasolina, ou seja, você consegue fazer 704 quilômetros aí com aproximadamente 55 litros de combustível. Esse carro, em priori, merece você usar a gasolina nele, né? Ele, por mais que tenha aí um pouquinho de cavalos a menos, no custo-benefício de consumo ele vai funcionar de forma muito melhor. Então, assim, falando desse Renegade, a gente aqui não tem os braços pantográficos, então você tem que procurar aqui a vareta mesmo, e bateu, fechou. Então confira agora a nossa finalização sobre a Renegade para você que vai usar no seu uso mais adventure, mais cidade, enfim, vem comigo que eu fiz a finalização para vocês. Bom, então como vocês puderam ver, é uma versão de Renegade que vai trazer um pouco mais do espírito adventure. E você vai ter aqui todos os complementos tecnológicos e a velocidade, o impulso e tudo mais, que ele realmente é um rojãozinho com esse motor 1.3 turbo T270, só que com a versão 4x4 também. A gente vai ter também uma velocidade de deslocamento em estrada melhor, vai ter uma relação custo-benefício de consumo interessante. O Série S, ele vai ter o teto solar panorâmico, aquele pacote de tecnologia muito interessante, muito legal. Porém, quando a gente fala, por exemplo, de perfil de roda, quando a gente fala de alguns pontos de ancoragem e tudo mais, a versão Trailhawk, ela tá, vamos dizer assim, com aquela avaliação Trail Rated, né, que eles conseguem medir o melhor carro para aquele teste americano, então por isso que lá leva essa avaliação Trail Rated e aqui não. Mas aqui não deixa de ter a sua boa participação. A gente fez um passeio no carnaval onde a gente testou essa Renegade lá em São Pedro, realmente desafiou o carro e ele foi muito bem. Uma situação de chuva, numa subida, alguns carros preparados não subiram, ele subiu. Então assim, você vê que o controle de tração está muito inteligente e mesmo tendo um perfil de pneu pequeno ali, ele consegue fazer bem a função dele, cobrir bem a função. Como eu te falei, para você que tem um sítio, necessita de um 4x4 às vezes para subir num dia de chuva, alguma coisa do tipo, pode ser uma opção mais interessante do que você ir numa longitude. Então a gente comparando na faixa dos 178 mil, a versão 4x4 Série S, e a longitude, que não vai ser 4x4, na faixa dos 155 mil, valeria a pena você investir nessa daqui por ter o 4x4 também num dia de chuva, numa estrada, te dá mais estabilidade. Então esse foi o review da Série S. Aproveita, deixa o seu like, se inscreve para mais vídeos como esse e já comenta o que você achou desse review e se você tem uma Renegade dessa, se você gosta ou não, deixa suas impressões aqui. Tamo junto e até o próximo vídeo, gente. Tchau!